Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos para mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. É uma satisfação recebê-los em mais um dos nossos episódios para falar de um tema tão importante que é o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, com destaque, obviamente, para a nova lei de licitações, porque nós já temos que estar agora focado nesse novo regime que já está vigente e que vai ser o único no futuro. Bem, falamos aqui diretamente dos estúdios da Omni Vídeos, sempre sob a coordenação de Kiko Scartesini. Estou aqui eu, professor Rafael Sérgio de Oliveira, com meu amigo, querido professor João Domingues. Tudo bom, João? Como é que você está? Beleza, Rafa. Estamos na boa aí. E esse tema aí vai dar polêmica, hein? Isso sempre dá polêmica. Aqui nos bastidores, quase que a gente não consegue começar o episódio, gente, só da discussão que a gente tinha. E a nossa convidada vai polemizar mais ainda com a gente. Mais ainda, sempre. Estamos no episódio de número 20 e a nossa convidada hoje é a professora e advogada da União, Michele Marri. Michele é mestre em Direito, é coordenadora da Câmara Permanente de Licitações e Contratos da Consultoria Geral da União, órgão da Advocacia Geral da União, é coordenadora de convênios, estudos e atuação proativa no Ministério da Justiça e Segurança Pública, é autora de diversos artigos e de livros, com destaque para a obra Tratado da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, do qual ela é coautora com diversos colegas advogados públicos. Michele, é uma alegria, amiga, receber você aqui para a gente conversar sobre temas que são muito importantes e que tem tudo a ver com a sua carreira, porque eu acompanho você de muito tempo como colega da Advocacia Geral da União e para a gente é uma alegria receber você aqui. Seja bem-vinda. Oi, gente. Oi, Rafa. Oi, João. Alegria enorme poder estar aqui. Vamos fazer só uma correção aí, Rafa. Atualmente eu sou coordenadora geral de licitações, contratos e instrumentos congêneres. É? E a gente está fazendo uma alteração, acho que eu cheguei a comentar com você, né, Rafa? Lá na coordenação, que eu sempre quis, na verdade. Então, a coordenação agora vai ser de contratação e acesso a políticas públicas. Que legal. Então, a gente vai cuidar de licitação, contratos, instrumentos congêneres e a área finalística do Ministério agora. E agora estou à frente lá da Câmara Nacional de Licitações também, né? Eu estava coordenando de convênio, agora eu vou para de licitações, que o senhor agora é membro. Sim, e eu fiquei muito feliz com a sua entrada. Sabia, João? Que ele agora entrou como membro. O time agora ficou mais forte, né? É, Rony e ele lá. É uma alegria, é uma alegria. Isso, está ladeado pelo Rony. Rafa e João. Colegas. Eu queria, antes de mais nada, trazer para vocês um fato, e vou ser bem breve, porque aqui é um podcast, né? Fique à vontade, para vocês por favor. Entenderem, acho que vocês já sabem, mas talvez não a dimensão do que é o portal, e parabenizar pelo trabalho de vocês, que é, assim, brilhante. E aí, com esse fato, eu quero dizer o alcance que vocês levam para as pessoas, para os gestores, para os agentes públicos que estão em municípios, em estados e municípios pequenos, porque vocês fazem isso gratuitamente e com qualidade, tanto nas lives quanto nos podcasts que eu tenho acompanhado e até mando mensagem para você falando, né, Rafa? Verdade, tá maravilha. você sempre fez isso. E por causa de um podcast do Rafa, eu conheci o colega lá da SUSEP, que me ajudou muito num caso de seguro Igor, né? que a gente teve no Ministério da Justiça. O Igor, na verdade, é um colega nosso, estava na SUSEP e hoje ele é o subprocurador-geral federal. Pois é, e aí ele vai estar até no vai estar no curso no do seminário, Rony, né? Lá vai da estar no curso do Rony, vai estar no evento da Inove sobre assessoria jurídica, sim. E olha só o resultado já dos podcasts, Com que eu certeza. fiquei 2 horas com ele no telefone, ele me ajudou muito. Mas o exemplo que eu quero trazer para vocês, no Pregão Week do ano passado, no último dia, no encerramento, que é um evento muito grandioso, com vários agentes públicos, né? Porque é um evento de excelência.
No final, no encerramento, chegaram 2 meninas de um município lá do Maranhão, bem pequeno, que eu não vou lembrar o nome. E aí chamaram a Tati, né? A nossa amiga aí, a Tati Camarão. Sim, a Tati Camarão. E aí a Tati foi e falou com elas e chamou eu e a Vivi Massifone, também que é professora, né? E a Também gente esteve aqui lá com a gente. Sim. A Vivi já esteve aqui falando sobre sanções. E a gente Querida estava lá Vivi. no Pregão Week. Então elas chamaram e eu fui abraçar uma delas, porque elas vieram abraçar com aquele carinho todo, e ela começou a chorar copiosamente. Olha. E ela olhou, aquilo me emocionou muito, e falou assim: vocês não sabem a diferença que vocês fazem na nossa vida. Que coisa boa. E ela estava ali pagando. Então, aqui vocês dão um material e um conteúdo gratuito. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é grandioso. Eu sempre gosto de destacar isso. Muito obrigado. E Você obrigada não sabe- pelo convite. Você não sabe como isso alegra a gente, né, João? Verdade. Ouvir essas palavras, porque realmente não é fácil fazer esse trabalho e a gente acaba se envolvendo e gostando e a gente recebe, assim como você, também tanta energia boa. E eu digo que você é merecedora, inclusive por estar aqui. Porque sim, fazer o Reverbere dá muito trabalho, mas a gente só consegue fazer o Reverbere, as lives do Portal LC, os artigos do Portal LC, enfim, todo o trabalho que a gente disponibiliza, porque a gente tem amigos, parceiros, queridos como você, que sempre nos dão essa força e sempre prestigiam, atendendo nossos convites e nos ajudando, inclusive, com sugestão de temas, como você já fez muitas vezes. Então, obrigado por suas palavras e obrigado pela sua parceria. Não é isso, João? Com certeza. O portal não teria uma representatividade, Sim. uma acreditação se não fosse os nossos colegas, fosse o nosso público, né? Então, eu acho que valida o nosso trabalho. É um esforço que traz resultado. E ontem, Michele, estava conversando com o Rafa, eu recebi uma notícia muito legal, que um artigo que eu produzi, publiquei no portal, ajudou, e foi uma empresa privada, durante a pandemia, não excluir um item da planilha de custos que a administração queria excluir. Ela viu a justificativa, entrou com esclarecimento e a administração não tirou, porque não podia tirar. Que era o pagamento De férias. de férias para diversos empregados. Isso. E com isso chegou à mesa de Isso. muitas pessoas. Isso, mas o que acontece? Uma Num coisa é período você, tão crítico. uma coisa é você não pagar as férias porque não vai ter substituição. Outra coisa é você tirar da planilha o item das férias. São coisas totalmente diferentes. Sim. E ela falou assim para mim: professor, você não sabe que o seu artigo manteve o caixa da empresa. E isso é interessante. Você está vendo como ele é. Se eu não controlo ele, daqui a pouco ele vai explicar o item da planilha, entendeu, Michele? Eu tenho que ser o chato aqui, não tem jeito. Mas Bora. esse regime de exceção da pandemia, ele foi muito interessante. Bom, isso aí daria outro podcast, né? Mas a gente teve várias situações ali para poder trazer interpretações novas. E também isso gerou, eu acho que um novo regime até jurídico. Aí você entender que também você tem que ter sustentação jurídica para regimes de exceções, né? Claro. Que é o que eu costumo falar. E aí já entrando no tema, e até da própria revisão em si, quando você tem situação normal, você trata normal. Eu canso de falar isso até quando chega o processo lá para fazer requerimento de revisão, de reajuste. Quando você tem exceção, você tem que tratar como exceção. Você não pode tratar como algo comum, porque não é. Correto. E a pandemia trouxe esse exemplo também para a gente, de que a gente não tinha um sistema adequado de contratação pública para um regime de exceção. Deixou Verdade. como legado, eu acho isso. É verdade. Foi uma experiência para diversos órgãos, né, para a administração pública como um todo, muito rica nesse ponto. De saber que nem sempre a régua que a gente usa normalmente pode ser usada para todas as situações. Mas bem, é isso. A gente vai ter que falar aqui sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato ou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sobre toda aquela polêmica que existe aqui. Não é tanto assim o nosso foco entrar nessa discussão da nomenclatura, mas de fato ela existe. Já na nomenclatura já Já começa daí a polêmica nesse tema. E eu queria dizer a vocês que esse tema, inclusive, ele é resultado de uma indicação daqueles que nos escutam, que nos seguem no nosso Instagram. E eu lembro aqui, quem até propôs esse tema foi a Joaquina, que é uma seguidora nossa, que sempre nos Palmas. prestigia, sim, que propôs que nós fizéssemos um episódio sobre esse tema. E a gente achou por bem convidar a nossa querida Michele Marri para falar sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.
na nova lei de licitações. E aí, amigo, eu pergunto o que é que você teria de consideração inicial para trazer para nós, por favor. Em relação à alteração de regime jurídico, vamos colocar assim, que eu sempre costumo falar, a gente tem que separar os microsistemas jurídicos aí, né? Claro. E aí tem toda a polêmica maior sobre a transição aí, né, Rafa, da lei e o parecer lá da Câmara de Licitação, justamente por conta dessa separação de regime jurídico. Se você está dentro do microsistema jurídico da 8661, se você está dentro do microsistema jurídico da nova lei de licitações e contratos, é outro. Agora, necessariamente, você vai ter alteração? Não. Pode ser que os institutos de um sejam ainda, permaneçam ainda no outro regime e não há problema algum nisso, né? E vários institutos foram mantidos, né? Como a gente sabe, a lei aí considerou 866, a 10.520, o RDC como ponto de partida, então manteve aí. Mas algumas alterações foram boas, eu achei, nessa parte de... Aqui a gente está na parte de alterações contratuais, que era 65, lá na 866, basicamente aqui vai para o 124 ali em diante. Então, ele manteve a estrutura de... E aí, Rafa, vou pedir licença. Claro, por favor. Dos institutos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que é o que a gente estava aqui previamente dizendo. Para mim, você tem manutenção de equilíbrio econômico-financeiro com um instituto geral ali que vai abarcar o reajuste em sentido lato, e dentro desse reajuste em sentido lato você vai ter reajuste em sentido estrito, que é índice, repactuação, que o João adora, e o reequilíbrio, que eu chamo de revisão. Então, para mim, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro está atrelada às cláusulas econômicas financeiras do contrato, que não tem discussão nem para quem diz que o contrato administrativo é ato. As cláusulas econômico-financeiras, eles ainda, mesmo defendendo que é ato administrativo, defende que pode sofrer alteração, até mesmo por conta da natural variação de índice que você tem do mercado, né? Então, isso seria natural. Quais são os pontos que eu destacaria, né? A questão do limite de 25% e 50%, né? 25% obra, serviço e 50% para a reforma. Que havia uma discussão no 866, o TCU tinha a decisão 215 de 99 para poder ali uniformizar o entendimento, mas você não tinha claro quais eram os limites ali para qualitativa e quantitativa. Agora você tem isso mais claro aí na lei, e isso aí eu acho válido. Sim. Outro ponto também que eu traria de interpretação que você pode ter possível, né? Nas cláusulas econômico-financeiras, eu vou ter mais liberdade de negociação ou não com o contratado? Sim. Eu posso hoje, claramente, na nova lei, já estabelecer, né, João, gestão de riscos, fazer a matriz de risco e colocar ali quem é o risco de quem. Porque antes a gente tinha o quê? Riscos decorrentes de áreas extraordinárias sempre vai ser administração. Hoje eu posso dizer que nem sempre, porque eu posso estabelecer já isso antes no contrato e colocar o risco para você, Rafa. E se você Sim. assinou, você está ali aceitando. Sim. E aí, já de partida, o que a gente poderia colocar? Estabeleçam já, façam essa gestão de risco, estabeleça ali a matriz de risco, coloquem uma cláusula, aloque o risco, que não são as mesmas coisas, né, João? Isso. Para você ter lá no contrato o quê? João ficou com o risco X, eu fiquei com o risco A, e aí não vai trazer a necessidade ali de ter maiores discussões. Então, eu traria essa possibilidade, eu acredito que vai haver essa possibilidade de maior diálogo com o contratado nessa questão de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, que eu acho um ganho, até... Em homenagem lá aos princípios do artigo 5º, né, que ele traz a Limbit lá expressamente. Então, acho um ganho também da lei passar a ter essa visão de que você tem também ali um ajuste maior com o contratado para não chegar a judicializar ou coisa nesse sentido. A Michele fala aqui da matriz de alocação de risco prevista no artigo 103, que é, de fato, um dos instrumentos de, digamos assim, flexibilização até do nosso sistema de contratação pública, na medida em que aqui o poder público, ao montar o edital, né, ao montar a própria minuta do contrato, ele já vai estabelecer ali o que seria obrigação dele, o que seria obrigação, o risco, melhor dizendo,
havendo a concretização daquele risco, o que seria a obrigação de um e o que seria a obrigação da administração, e do outro, o contratado. E sim, a gente passa a ter aí uma flexibilidade por parte da administração ao estabelecer todos esses critérios. Agora, eu acho que a gente tem que destacar também, né, Michele, que todo esse sistema que você falou de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com a revisão, ou a manutenção do equilíbrio usando os outros institutos, como o reajuste e repactuação. Até um dia desse eu vi um curso que o professor Murilo estava dando, e o título do curso era Os 3 R's. E eu achei bacana, porque para mim os 3 R's eram os filhos do meu pai e da minha mãe, que é Rafael, Rodrigo e Ricardo. E aí já chegamos a isso, os 3 R's, e muito legal, achei legal. Que é reajuste, repactuação e revisão, que entra como aí aquela alteração do valor do contrato decorrente de fatos extraordinários que não estão previstos no contrato. E eu só ressaltaria uma coisa, que aproveitando uma fala sua, que muita gente tem dúvida com isso, que é o limite de 25% previsto lá para alteração do contrato, ele não se aplica à alteração do valor decorrente dessas revisões. Isso é um ponto que muita gente está curso, muita gente tem dúvida sobre isso, porque... Verdade. E assim, ali não é uma alteração do contrato, do objeto contratual. Esse limite ele serve para a alteração do objeto contratual. Na repactuação, na revisão e no reajuste, não há alteração do objeto contratual. O que há é uma atualização do valor do contrato. E por isso, para manter esse equilíbrio, não há necessidade de se observar esse limite, né? Isso é um ponto que a gente tem que sempre lembrar. É importante deixar claro. Agora, eu vou aqui... É importante ter em mente que não pode alterar o objeto do contrato, porque você licitou aquele objeto, né, Rafa? Então, se você for alterar, você sai do que você licitou e pode até sofrer alguma penalização, porque aí você pode ficar configurado burla a licitação. Por isso que existe essa máxima de não alterar o objeto do contrato por meio de aditivo, né? É uma coisa que eu gosto de chamar de princípio da congruência entre o licitado e o contratado. Se você colocou uma coisa em concorrência, em competição, aquilo foi o licitado, aquilo tem que ser o contratado e aquilo tem que ser o licitado. Então, porque senão você está maculando a própria competitividade. Se as circunstâncias da competição foram umas, elas devem permanecer, senão há uma mácula ao próprio princípio da competição. E aí, por isso, essas limitações de alteração contratual. Agora, vamos trazer o João para o debate, porque, João, uma das coisas que existe na nova lei, que tem gerado uma certa dúvida, é o termo ACOL, o termo inicial, para cômputo da anualidade. E eu vou me referir aqui ao parágrafo 7º do artigo 25, que diz agora, que a gente vai debater isso depois ainda, que todo contrato deve ter reajuste. Todo contrato. Qualquer contrato. Há menos de um ano tem que ter reajuste. Segundo o parágrafo 7º do artigo 25. E aí ele diz que a atualização desse valor vai ser possível após um ano, contado da data do orçamento estimado pela administração. Eu te confesso que eu li isso e eu tive uma certa dificuldade de entender, mas você me trouxe aqui a solução, a explicação para isso, amigo. Então, o que é que você diria? Então, Rafa, eu vou dizer para você que isso aqui não é novidade, né? Sim. E você já começa me chamando de ignorante, tudo bem. Não, isso para mim aqui não é. Tá bom. Para mim não é novidade. Eu agradeço a sua. Isso faz parte da intimidade, né? Eu agradeço. Eu queria só agradecer. Isso aqui para mim não é novidade, porque assim, se você falar assim, como você soube disso? Eu vou dizer para você onde eu estava, com quem eu conversei sobre isso. Eu ainda estava como auditor da UNB em janeiro de 2017, quando o Davidson Barcelo, nosso amigo. Sim, querido Davidson. Ele me ligou para conversar sobre um acordo do TCU que tratava desse assunto. Que o TCU, na decisão de mérito, o TCU falou que a administração deveria adotar como marco legal para a aplicação do reajuste não a data limite da apresentação da proposta, mas sim a data de elaboração do orçamento. Eu tendo a concordar com isso quando você para pensar
nos processos de contratação da administração, em que entre o momento que ele faz a pesquisa de preço e o momento que se celebra o contrato, ou que se homologa o objeto, ou que celebra a ata de preço, às vezes é um período muito grande. E pode ser que esse objeto ele sofra um valor muito grande e a empresa só teria direito a reajuste a partir da data limite da apresentação da proposta. E aí, se isso fosse verdade, eu só teria reajuste praticamente para contrato de 12 meses. Sim. Que não é o espírito da própria lei, que diz que pode ter reajuste em contratos com menor de 12 meses. Então, eu acho que isso aqui é um caso muito concreto, onde ocorre uma variação de preço entre a data da elaboração do orçamento e a data em que você vai realmente contratar e começar a executar. Então, eu entendo que isso aqui seja muito viável. E sou estranho porque dentro da própria lei, nós estávamos conversando isso, em alguns momentos o critério não é esse. Verdade. Você lembrou aqui do artigo 135, né? Sim. Artigo 135, inciso 1, que aí quando ela fala da repactuação, nós sabemos que passa-se a admitir agora na lei, como fazia e faz a IN5, o uso de índice para atualização dos valores decorrentes de mercado, os tais insumos. E aí o artigo 135 diz que na repactuação, o que decorre, o preço varia pelo mercado, vai ser contado aí da data da apresentação da proposta. O que era o termo ACOL, o que era o termo inicial da anualidade para o reajuste no regime Sim. da Lei 8666, inclusive que não era bem a data da proposta, a data da apresentação da proposta, mas a data limite para a apresentação da proposta. E aí é um ponto que eu acho que a gente também precisa trazer, que vamos ficar no reajuste em sentido estrito, nós vamos ter que contar da data do orçamento. E nos insumos, né, Michele, quando a gente for falar da repactuação, for aplicar índice no insumo, não é a data do orçamento estimado, seria a data da proposta, a data da apresentação da proposta. Então, já que o tema é polêmico, eu vou polemizar e vou jogar para a Michele aqui uma polêmica. Michele, se você ler o artigo 55, inciso 1º da IN5 de 2017, fala: o interregno mínimo de 1 ano para a primeira repactuação será contado a partir dele. Então, a IN5 traz na sua visão que tanto o reajuste do insumo quanto da mão de obra é tratado como repactuação. O artigo 55 trata isso. E diz assim: inciso 1º, da data limite para apresentação da proposta constante do ato convocatório. Quando você corre lá para o artigo 131, inciso 1º citado pelo Rafa, ele vai trazer quase o mesmo texto, só vai fazer diferença com predominância ou não de mão de obra, a data da apresentação da proposta. Não é a data limite para a apresentação da proposta. Aí eu quero fazer 2 colocações para vocês. Para você. Você tem isso na lei 1433, você tem o que está na IN5, você tem a IN 98 que fala que a IN5 pode ser recepcionada naquilo que não for o contrário, a 1433. E como é que a gente resolve esse problema? Porque a gente sempre considerou a data limite da apresentação da proposta para o reajuste em contratos com mão de obra exclusiva. E agora, aqui está a data da apresentação da proposta. E essa data da apresentação da proposta qual é? É o momento que ele cadastra a proposta? É o momento em que homologa o certame? Ou continua ainda a data limite de apresentação da proposta? Qual vai ser a interpretação? Que é a da sessão, né? Que é a sessão. Qual você acha que é a melhor interpretação para essa pequena diferença de colocação entre os termos da IN5 de 2017 com o artigo 135, inciso 1º, sem esquecer que nós temos a IN 98 que fala que não for contrário, eu absorvo. Absorvo. Isso é tranquilo para ti, João, eu queria acordar sem essa IN, né? Essa 98, porque ninguém merece ficar esperando quase 2 anos e vir uma IN e dizer aplica. De 2 artigos. Aplica com a palavrinha que eu detesto, quem me conhece sabe, no que couber. Porque no que couber pode ser até, cabe tudo. Cabe tudo. Não é isso? Pois é, mas ela veio assim. E aí, só voltando à questão do mesmo inferior a 12 meses, né, Rafa? Eu acho interessante a nova lei trazer isso no texto da lei, que pode ser mesmo inferior a 12 meses, porque você tem a lei lá do Plano Real, a 10.192, né?
de 2001, e ela atrelava lá a anualidade. Então, quando você tem uma outra lei que está dizendo o contrário e que é mais nova, vamos colocar entre aspas, vai valer qual? Essa até mesmo porque ela é específica, a gente pode considerar até específica. Então, é interessante trazer essa questão de poder ser menos de 12 meses, mas essa problemática aí da prática que o João trouxe, que acontece mesmo. Então, você está aliando ali a prática, a realidade, ao que é necessário, de modo ali a trazer no texto da lei. Então, foi positivo. Em relação a essa polêmica que o João trouxe, você vai ter que fazer um exercício de interpretação entre o que cabe ou não. Porque vários institutos que estão aí na nova lei não vão ter cabimento em relação à IN que vai se aplicar no que couber, a IN 5. Esse pode ser considerado um deles. Mas você pode considerar, e aí vai ter que ser de uma maneira interpretativa jurídica até. E assim, a gente acaba tendo essa atribuição por estar na AGU, né, Rafa? Porque a gente tem a atribuição de fazer a interpretação constitucional e aí também das leis, né, para poder uniformizar para a administração. Mas você pode trazer, João, eu acho que a melhor forma é da data limite ser a da sessão? Pode considerar. E aí você estaria num ambiente de regulamentação ali da lei, tá? Ela não falou também que não poderia. Acredito que pelo texto ela deixou aberto data da apresentação da proposta. E aí você tem lá na IN, data limite, você considerando ali a sessão, você pode considerar? Pode. Porque a outra está dizendo o quê? No que couber. Então vai ser um exercício de interpretação. Essa pequena diferença ela pode até ser resolvida. Eu até lembrei de um fato, que se você abre a sessão pública hoje, você contém 8 dias úteis e ainda vai apresentar a proposta, eu posso botar hoje, tirar amanhã, colocar depois de amanhã. Então, se você abre o edital. Então, eu poderia fazer uma interpretação estrita que data de apresentação de proposta é aquele momento em que não há mais possibilidade de você trocar a sua proposta. Pode ser, porque você faz ajuste na proposta. Isso. Tem a E você possibilidade. pode até abrir o certame, a sessão pública, eu posso trocar a proposta o tempo inteiro. Mas mesmo depois que abre a sessão, você ainda pode dar lance. Não, mas o lance então é outra coisa. Mas o lance não é proposta. A proposta está na fase anterior. Mas o lance é proposta. Não, sim, mas aí você... de oferta. Mas aí você... Porque depois até porque a proposta final, ela é de acordo com o lance. E aquilo é uma proposta. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, se você estabelece uma proposta, o seu lance não pode ser maior que a sua proposta. Então, quando eu falo o ajuste do lance da proposta, até o último momento, o último segundo, para poder fazer a troca da proposta. E aí, por isso que se fala data limite de apresentação da proposta. O mais importante é estabelecer. É que tem um marco para todo mundo. Você tem um marco definido e uniforme. Porque quando você bota ali a data de apresentação da proposta, mas quando foi que você apresentou sua proposta? E aí um apresentou, vamos dizer que você possa considerar a proposta inicial. Ou proposta aceita. Um apresentou aquela proposta que foi ali no terceiro dia. O lance não conta. Porque isso tudo que eu estou querendo evidenciar. Veja o tanto de questão que você vai ter. Você vai dizer, lance não conta. Tá, mas e o final? O preço final? É proposta aquilo. Então, pode Quando ser você diz, olha, pode proposta. ser essa. Data da proposta aceita. Dá limite a proposta aceita, homologada. O que eu quero dizer é que o importante que deve haver aqui é trabalhar com uniformização. Seja lá qual for. Isso vai caber... Provavelmente a gente, né? Porque modelo vai ter que ser estabelecido. No modelo que a AGU vai publicar, vai ter que ser estabelecido a data limite que vai ser considerada. Eu acho que a tendência aqui é manter o que se pratica hoje, né? Acho que a tendência é proposta. Um marco que vai valer para todo mundo. Não é porque, mas a minha proposta eu apresentei aquele dia e se eu soubesse que o reajuste ia ser lá da frente, não ia ser daqui, enfim. Mas o que eu quero dizer é que eu não vejo uma impossibilidade de compatibilização aí de textos. Até porque a IN veio dizendo no que couber. Então, ela está autorizando também e é como se ela estivesse recepcionando o regime anterior. Correto. Ela não fez esse exercício de dizer ali, né, para dar publicidade, transparência para o gestor, para o agente público, de dizer, olha, eu, enquanto órgão técnico, estou considerando que isso cabe. Ela não fez esse exercício. Então, ela deixou aberto, eu sempre digo isso, se está aberto, você motivando, então você está justificando porque você usou o instituto ou não.
O João auditou, ele sabe disso. Isso. Se o João está auditando e ele vê algo utilizado, um instituto que está ali motivado, ele já vai dali entender se faz sentido ou não aquilo que a pessoa está utilizando ali para fazer o reequilíbrio ou o equilíbrio econômico, que seja. Então, além dessa questão de você trazer o importante de você definir, isso pode ser feito no edital também. Você pode já, no edital, quando você for publicar, colocar o que você vai considerar ali como data de apresentação da proposta, data limite de apresentação da proposta. Eu vou aproveitar para tratar de um tema que eu sei que você gosta muito. De repente, rapidinho, Rafael, isso pode ser resolvido até com a minuta padronizada que vai sair agora. Do serviço terceirizado por mão de obra. Pode ser Foi que isso que eu falei, vai ficar para a gente definir. Isso, pode estabelecer isso. Veja, mas pode ser que venha na minuta, mas eu acho que o TCU vai acabar fazendo uma recomendação para a SEGES, porque eu acho difícil. É que nem a história do... E aí, é esse tema que eu sei que você gosta e que eu queria trazer, que é a história da atualização de valores registrados em ata de registro de preço. O que é que a lei fala lá no artigo 82? É que isso deve constar do edital. Mas isso dificilmente. Por exemplo, em nível federal, talvez em nível estadual ou municipal, mas eu diria que nem isso. Eu acho que os próprios tribunais de contas dos estados vão fazer com que isso conste de uma norma. Porque o edital aí, você fica sem uma uniformidade dentro daquele ecossistema de licitação. Então é um tema que eu acho que também, possivelmente, você vai caminhar no sentido normativo, entendeu, João? Não propriamente de ficar ali pro edital. Agora, claro, acho importante aqui deixar para todo mundo que nos escuta que, se não houver essa definição, que coloque isso no seu edital, que busque. Mas é interessante que os órgãos como... Coloque no edital e motive no processo, os órgãos estaduais de regulação, a Secretaria de Planejamento, faça isso. Sim. E que coloque no edital e motive. Porque às vezes muitos gestores, isso eu canso de ver, acha que ele colocou no edital e ele não precisa motivar o que ele está colocando determinado entendimento. Correto. Mas você tem lá dentro do processo a possibilidade de colocar ali por meio de uma nota técnica ou qualquer outro documento que tenha outro tipo de definição dentro do órgão. Mas o importante é que você motive, porque vai justificar porque você usou aquele instituto ou não. Por isso que as minutas trazem lá, né, a questão de você alterar a cor no que você está alterando e motivar. Por quê? Você está alterando o que está ali já estabelecido na minuta, facilita o trabalho do advogado e facilita o trabalho também do agente público. Não é à toa que a motivação veio entre os 22 princípios previstos no artigo 5º. Você contou o número de princípios. Contei, porque são muitos. E aí a gente volta para a história da ata, mas eu queria trazer aqui que é um ponto que também tem gerado muita dúvida, que é a necessidade de requerimento para os 3 R's, para a revisão, para a repactuação eu e gostei para desses 3 R's o reajuste. também. Pois é. E com a possibilidade de preclusão. Isso lá, conforme o João me corrija se eu estiver errado, por favor, artigo 131 da Lei 14.133. Então, a necessidade de requerimento está apontada em virtude do fato da lei prever a preclusão ao direito do reajuste ou da repactuação ou da revisão, caso haja a prorrogação ou fim do contrato sem o requerimento. Ou seja, tendo havido o requerimento antes da prorrogação ou antes do fim do contrato, estaria aí garantida a análise e a concessão, se de fato direito fosse. E aí a lei usa o termo que seria caso de ter a preclusão para os casos de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que, na minha avaliação, é o gênero, que envolveria os 3 R's. O que é que você diria disso, amiga? Então, como eu estava falando antes, né? Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, para mim, inclui aí os 3 R's. E eu vou falar até pro Murilo, que eu gostei também. Se foi ele, eu vou perguntar se foi ele. Vou mandar mensagem até para ele depois aqui. Vai confirmando. Ele tá viajando, tá de férias, que eu sei. Murilão, é isso mesmo? Foi você que genial, cara. Bom, o equilíbrio econômico-financeiro, para mim,
Ele abarca os 3 R's. Agora, essa questão do requerimento, Rafa, veja bem o que eu vou tentar passar aqui. Requerimento tem que haver, porque eu tenho que demonstrar analiticamente ali por que eu estou pedindo para o órgão que ele ou faça a repactuação ou faça a revisão. Eu vou demonstrar isso. Quando você vai para índice, você está fazendo apostila, então não tem muito ali o que você discutir, porque você está apostilando, não faz nem aditivo, tá? Agora, quando você tem aditivo, é interessante você ter o requerimento e, na minha concepção, tem que ter, até porque você está avisando para a administração e está comprovando ali analiticamente qual foi a alteração que teve, para que a administração também possa avaliar e aí fazer aquele ajuste junto com o contratado, de olha, isso aqui tem fundamento ou não. Agora, eu não concordo com a visão de preclusão de um direito que é constitucional. Por quê? Você tem lá no 3721, e isso também se aplica ao reajuste da ata, esse entendimento de viés constitucional, que é garantido o equilíbrio econômico-financeiro do que você da proposta que você está apresentando ali. Sim, e aí vamos colocar aqui como proposta, né, o 37, João? o 3721 traz a manutenção das condições efetivas da proposta, Isso. por isso que então, se ele uma garantia constitucional. Se ele traz isso como garantia constitucional, não faz muito sentido você dizer que uma garantia constitucional ela está preclusa porque ou você não fez o requerimento durante a vigência do contrato, ou você não fez o requerimento numa eventual prorrogação. Entendeu? O ponto que eu trouxe. Agora, aí se você for especificamente para a área, para a questão financeira da coisa, que aí tem alegações de que o contrato não está mais vigente, como é que eu vou fazer? Isso também tem convênio, tá, Rafa? Como é que eu vou fazer vou conceder esse equilíbrio se o contrato não está mais vigente? É como se tivesse perdido o direito. Mas veja, enquanto ele estava vigente, se eu considerar como fato gerador o fato que aconteceu durante a vigência do contrato, o meu direito ele foi estabelecido ali, durante a vigência do contrato. E se eu estabelecer isso como fato gerador, isso a gente teve até questionamento com relação a convênio. Qual seria o fato gerador de pagamento de convênios? E aí, se o convênio tivesse perdido a vigência, eu pago ou não pago? E aí, qual foi a conclusão que nós chegamos até na Câmara de Convênios? O fato gerador, se ele aconteceu durante a vigência, mesmo fora da vigência, você tem que fazer o pagamento do serviço. Por que eu não vou fazer isso com eventual necessidade de equilíbrio econômico-financeiro de um contrato? Se eu tenho esse entendimento para um serviço. Porque se o serviço foi prestado e eu não pago para você, Rafa, porque o contrato acabou a vigência, eu estou com enriquecimento ilícito do seu trabalho. Se o serviço foi prestado, ele tem que ser pago. E aí a gente costuma fazer o quê? Termo de reconhecimento de dívida, né, João? Para fazer esse pagamento. Está fora do exercício, coloco os restos a pagar. Então, ou DEA, dependendo do caso, né, João? Ou indenização, ou vai ser Mas DEA. eu acho que vai ser difícil, porque a polêmica que havia sobre a história da preclusão era porque a Constituição, bem, assim, nos termos que se colocava, né, quem questionava a preclusão, e aí vamos lembrar, a preclusão era colocada até então para repactuação. Isso. Só para repactuação, e isso é o que chamou a atenção. Surgiu até com o parecer da AGU também. Exato, né? O JT número 1 de 2009. De 2009, né? 2009. Já está antigo, a gente tem que revisar. Era um parecer novo, né? Na verdade... Para mim era um parecer novo. Na verdade, tem 2 acordos do TCU de 2008, que é dentro do Ministério sobre a concessão de repactuação. E daí resulta o parecer. Isso. Dos acordos resulta o parecer. Mas havia polêmica com a repactuação, e é por isso, gente, que isso chama a atenção da gente. É bom pontuar só que se é JT, porque foi aprovado pelo presidente, aí vincula toda a administração, né? É, isso. E veja só, o que existia aqui, o que eu acho bem interessante é que isso era para repactuação. Sim. E a lei traz agora a preclusão para todos os institutos. Isso. Os 3 R's. Revisão, reajuste, repactuação, porque ela usa o gênero, equilíbrio econômico-financeiro. Tá, mas a questão que havia, que se questionava na repactuação, é porque a Constituição ela diz manutenção das condições efetivas da proposta nos termos da lei. Isso. Então, não está em lei essa preclusão.
E o problema é que agora veio lei. Então, eu acho que esse agora vai ser um ponto difícil de derrubar essa preclusão, exatamente pela previsão legal dela. Agora, só fazer duas Mas você pode fazer uma interpretação também, que como ela veio no início dizendo que está garantido, que é uma garantia, Sim. e sendo uma garantia constitucional, nem a lei poderia retirar. É uma interpretação e, claro, não estou descartando. Estou querendo dizer que tipo, eu acho que vai ser difícil exatamente pelo fato de a Constituição fazer essa remissão, de a discussão anterior apontar que Sim. não era Sim. porque não estava na lei e Sim. agora a Sim. gente tem essa previsão legal. Mas eu não acho. concordava antes e não concordo agora. Porque eu acho que se é direito do contratado e Sim, garantia sim. constitucional, e se houve aquela alteração durante a vigência, Sim. o fato gerador foi durante a vigência do contrato, Correto. ele tem direito de receber aquilo. Claro. E aí eu não vou pagar para ele, vamos colocar nesses termos, porque ele não fez o requerimento ou durante a vigência ou até a prorrogação. Faz sentido? E fica parecendo. Pior assim, ainda na prorrogação, e fica porque se parecendo você uma continua regrinha. o contrato, você está obrigando ele a continuar com o contrato que não condiz com a realidade. E vamos pensar isso no caso do reajuste, que para mim é um procedimento simples. Reajuste, vai lá, pega o índice, vai na internet, dá um Calculadora do Google, Banco Central. calculadora do Banco Central, pega lá o reajuste, aplica o índice, mas não pediu. Fica parecendo, eu acho até algo que macula até a ideia de boa-fé Exatamente, objetiva você da pode até administração. levar para essa direção, concordo. Rafa, o que eu acho aqui, Rafa e Michele? O que eu acho? Que optou-se pela preclusão em detrimento da prescrição. Poderia adotar a regra do Código Civil, prescrição, né? Ser ato prescricional. E outra coisa, Michele, com a celebração dos contratos, com a possibilidade de 5 anos, talvez, diminua essa possibilidade Sim, de sim. eu precluir o direito. Então, porque assim, não é que, mas em algum momento o contrato vai acabar em 5 anos, eu posso prorrogar para mais 5. Mas você vai ter fatos geradores menores que possam ensejar Sim. essa preclusão. Então, talvez a concessão, a celebração de contratos com vigência de 5 anos, talvez mitigue até essa aplicação de preclusão. Você não acha isso, Rafa? Eu não sei se eu acho, não, porque eu tive que dar uma saída, porque aqui é assim, gente. Podcast deixa um falando, outro sai. Eu falei o Se puder seguinte, repetir. duas coisas. A lei adotou a preclusão em detrimento da prescrição. Poderia observar isso no prazo prescricional, né? Sim. Você perder o direito de você exercer. Mas também considerando a possibilidade lá do artigo 107, que possibilita você celebrar contrato por até 5 anos, prorrogado por mais 5, talvez você diminua as incidências de ocorrer essa preclusão, que eu vou ter menos momentos em que eu vá renovar o contrato. Talvez eu só renove o contrato uma única vez. Muito bem colocado. Sim. Você vai ter um prazo agora muito maior, Elastecido. porque a prorrogação possivelmente vai ocorrer só de 5 em 5 anos. Isso. A depender do que, claro... Do que for estabelecido em edital, em né? edital ali para aquele Mas se contrato isso acontecer, específico. é um modo até de eu gerenciar isso, né? De eu não gerar esse ônus para a empresa, de eu mitigar um risco de ter uma solução de continuidade porque a empresa não quer renovar comigo. Ela com 5 anos ela vai ficar comigo, então me garante a prestação de serviço. Minha amiga, agora a gente precisa de fato encerrar, dado o adiantado da hora, já estamos com 45 minutos de episódio. E esse é um tema que realmente você tem tratado, e nós estamos aí com uma minuta de decreto que foi posta em consulta pública. E é realmente uma angústia de muita gente. Você mencionou o caso da pandemia e eu acho que gerou mais angústia ainda. Nós tínhamos uma polêmica à luz do decreto 7892, né, especificamente do seu artigo 20. Era o 20? Não, era 17, 18 por 19, ali, né? Eu acho que é o 19, na verdade. E não tenho certeza. O mais polêmico é o 19. Posso ver aqui, mas é a história de que não seria possível a revisão de ata para mais. Inclusive, tivemos parecer na AGU sobre esse tema. Tanto na CPLC, da PGF, como tem um quanto parecer do nosso amigo, querido Rony, que também tratava disso. E aí, agora, a nova lei fala de que o edital deve prever critérios de atualização dos valores. Nos ajude. O que é que você diria sobre isso? Então,
O reajuste em ata tem que partir da premissa do seguinte, e aí vai a questão dos conceitos, é interessante ter isso em mente, tá? Quando você tem... primeiro tem toda uma discussão, e aí vamos voltar aqui que eu acho importante. Você tem a discussão de que ata não é contrato. Então já vem essa discussão a longa data de que ata não é contrato. Ata não é contrato? Não é. O SRP em si não é modalidade. O SRP é um procedimento auxiliar que gera uma ata que não é contrato, mas que dessa ata gera um contrato. Mas pelo fato da ata não ser um contrato, ela não deve ser reajustada? É a primeira reflexão. E aí, a primeira questão que eu trago é utilizando da possibilidade de você usar institutos do direito privado dentro do direito público, e aí, supletivamente, você pode utilizar. A gente sabe que lá no 15 da 866, ele veio trazendo a possibilidade lá do ajuste de preço. O ajuste de preço já vem desde o decreto 23.100, eu acho que é de 86, se me falha a memória, me corrijam aí. Mas ele vem desde 86. E a 866 veio lá no 15 dizendo... E para mim, já lá no 15, dizendo que poderia ter possibilidade de alteração dos preços. Porque isso acontece normalmente no mercado, ainda mais que seja muito volátil. Se você tem ali, estabelecendo que você tem essa possibilidade de alteração, na minha concepção, você construir um entendimento de que, porque a ata não é contrato, e aí você só pode utilizar, repactuar os 3 R's, se for contrato... Aí você traz a seguinte concepção: a ata vai durar 1 ano e aí eu não posso reajustar porque ela não é contrato. Veja, o que eu estou querendo dizer. Independente de você dizer que ela é ou não contrato, se existe uma volatilidade dentro daquele mercado, não há sentido algum que você não altere o preço que está ali. É um primeiro ponto. E aí, se você construir um entendimento de que a ata é um pré-contrato, porque ela está criando compromisso, e ela não tem como você dizer que não está, porque eu tenho compromisso de contratar você, Rafa, que está lá o primeiro na minha ata. E você, de outro lado, tem um compromisso lá de me fornecer tudo de acordo com o que tiver lá determinado no edital. Então, se ela cria esse compromisso, ela traz uma pré-contratação ali para a relação que eu estou estabelecendo com você. Então, ela sendo um pré-contrato, então eu já teria a situação de que eu posso usar os 3 R's ali na ata, já que eu estou considerando que ela é um pré-contrato. E aí, se a gente for para o direito civil, 422, alguma coisa assim do Código Civil, você vai ter lá a definição de pré-contrato. E você vai ver que se adequa. Só que eu estou trazendo um regime privado para o público. Então, eu vou ter certas derrogações ali dentro desse regime. Então, eu vou utilizar de acordo com o que o meu regulamento trouxer de obrigação para eu estabelecer dentro da minha ata. Mas eu não vou deixar de considerá-la pré-contrato. Então, considerando ainda o que eu falei da Constituição, trazendo o 37 de 21, essa garantia de você ter um estabelecimento da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, e ela não diz ali que é do contrato, ela diz que eu tenho que manter um equilíbrio econômico-financeiro de acordo com as condições que eu estabeleci na proposta. Ela não diz que é do contrato. Então, eu tenho essa garantia enquanto fornecedor. Se eu tiver alteração dentro do equilíbrio econômico-financeiro da vigência da ata, eu posso presumir, porque se eu tenho uma garantia constitucional, que vai ser equilibrado. Isso é uma coisa. Agora, que institutos eu vou utilizar para fazer essa alteração? É reajuste em sentido estrito? E agora a gente tem que lembrar que a ata na nova lei pode ter duração de 2 anos. Então, faz sentido uma ata com 2 anos não ter alteração, nem reajuste algum? Isso não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não haver a possibilidade de alteração do valor da ata para mais, quando a lei admite que a ata vigore por 2 anos, não faz o menor sentido. Esse é um ponto. Aí você traz um outro ponto para a discussão. Na revisão, que para mim é reequilíbrio, é revisão. Quando você está na revisão, você tem ali a aplicação da teoria da imprevisão. Você teve um fato que aconteceu ali durante a vigência da ata, que foi pandemia, que até o nosso amigo Vitor, junto com o Fabrício Malta, escreveram um artigo também de revisão em ata lá, relacionada à época lá do Covid. Então, vamos usar isso. Você teve ali teoria da imprevisão, teve um fato, uma malha extraordinária, que trouxe a necessidade de alteração de preço. O aço, por exemplo, ele aumentou
91%, 92%. Todo mundo que é da administração viu isso, porque houve lá pedidos e requerimentos de revisão lá dos preços. Se você tem isso, e aí uma coisa é você considerar reajuste CET distrito, que eu acabei de falar. E aí eu tenho uma ata de 2 anos, eu não vou ter um reajuste CET distrito, que é índice, por exemplo, não vou ter. E aí você vai considerar a revisão agora. Eu tive uma ALA extraordinária, pandemia. Eu não vou ter uma possibilidade de reajustar esses preços decorrente de uma ALA extraordinária? Faz sentido isso? E aí eu viro para o fornecedor e falo, Rafa, eu não posso reajustar a sua ata, mas você assina o contrato comigo, que aí logo em seguida eu faço esse reajuste, porque eu não posso reajustar a ata. Então, assim, uma coisa é você considerar, se você tem a garantia constitucional de ter essa manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Outra coisa é você considerar o que eu vou utilizar ali como mecanismo para manter esse equilíbrio. E aí eu posso usar teoria dos leilões? Posso usar, posso estabelecer como uma possibilidade, mas eu posso estabelecer também como uma possibilidade a revisão? Posso usar. Eu posso estabelecer índice setorial da construção civil? Posso também. Então, uma coisa que é isso que eu quero que fique claro. Você tem a garantia do equilíbrio? Mesmo na ata, você tem. Que instituto eu vou usar? Aí é outra história. Aí eu posso até estabelecer por meio de edital já. Eu acredito que no regulamento isso vai vir de forma clara, porque é algo que trouxe uma polêmica muito grande para a administração, como a gente sabe. E que foi, de certo modo, danoso. Eu acho até, foi assim, danoso. Colocando em termos assim, eu acho até que se a ata vigorava por até 1 ano, eu não achava absurdo você dizer, olha, não vai ter aumento do preço. Não vai ter. Eu não achava absurdo. Embora discordasse. E achava até certo modo... Mesmo na revisão você compatível. não achava? Eu acho. Na verdade, aí vai da discussão do que é ata, de se é pré-contrato, se não é pré-contrato, que eu acho que nós vamos entrar aqui no outro podcast. No outro podcast. Vou deixar você preso aqui, que eu sei que você tem horário. Mas o que eu acho, na verdade, é que agora não tem como. Então nós vamos ter atas que nunca serão prorrogadas. Exatamente. Porque para 1 ano já era difícil, agora vai se tornar impossível. E, além disso, eu penso, por que só a administração pode ter uma revisão que beneficie ela, no caso de ata? Sim, tem isso. Não é? Eu acho que é uma regra que também não coloca ali o licitante, aquele que teve o seu preço registrado, que teve sua proposta registrada, não coloca ele em pé de igualdade com a administração. E aí, mais uma vez, a gente começa a ter aquele contrato que preza, aquele regramento que preza por uma certa administração arbitrária. Sim. Não é que, olha, não, se for assim, eu topo. Se não, estamos fora, rompi. É um conjunto de regras que não é justa e isso é ruim. A gente tem que saber disso. A administração pública tem que saber disso. Essas prerrogativas da administração, elas são precificadas pelo mercado. E tem que ser. Óbvio, porque senão o mercado não se sustenta. Exatamente. E aí é o que eu digo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Mas aí, João, só um minutinho. Eu acho que é o 19, se não me falha a memória. Do 7892. Eu acredito... 7892, o decreto 7892, que regulamenta registro de preço no âmbito da administração pública federal. Isso, só pra gente obrigada, amigo. Nada, você falou bonito, não foi, João? A gente tá aqui, tem esse costume de fazer isso. Eu acho que a interpretação... O texto é péssimo, tá? A redação ficou horrível. E eu costumo dizer que norma, quando traz redação ruim, gera toda essa celeuma toda mesmo para todo mundo. Porque aí você fica discutindo o que é isso, o que é aquilo. O texto é péssimo. Mas eu estava no Ministério do Planejamento à época e a intenção não foi essa, de impedir que fizesse alteração em ata. Até o texto, se vocês forem lá conferir, ele inicia falando assim, o caput permite alteração e os parágrafos da alteração para aumentar. Mas a interpretação que eu dou não é essa. Ele fala no caput, poderá ter alteração. E aí, o que ele faz? O parágrafo foi para dizer que eu posso negociar. Para reduzir. E aí, reduzir, porque se tiver muito alto e eu não conseguir manter aquilo enquanto administração... E o contratado também pode conseguir não manter.
Por quê? Porque ele pode ter entrado na licitação com uma realidade de mercado e depois alterou. Mas a minha interpretação daquele artigo, João, é que pode aumentar ou reduzir, tá? E aí, na negociação com o contratado, você vai estabelecer um limite que você, a administração, possa ir. Se ele não conseguir chegar nesse limite, ele está liberado da ata. Mas eu não vejo ali, na minha interpretação, uma vedação a fazer essa alteração e manter o equilíbrio econômico-financeiro na ata para poder ou aumentar ou reduzir, claro, mas fazer esse aumento. O que ele possibilitou no parágrafo é a negociação. E aí, se a administração vê que se foi um aumento expressivo, e ela vê, não, para mim não é vantagem manter isso, ou o próprio contratado também pode falar para ele, não é. Porque se for algo que foi aquisição, que ele se programou para ser X, e se for aquisição para ser entregue em outro estado, alterou consideravelmente a condição, ele também pode dizer, para mim vai ficar um preço muito alto e eu não quero ali manter. Então, assim, ali a gente também tem um problema de redação de texto ruim, que aí depende da interpretação que você for dar ali. Vamos esperar para que o decreto traga alguma coisa que... E nos salve, né? Que nos salve. Minha amiga, muito obrigado. Foi uma alegria grande receber você aqui. Eu tenho certeza que esse bate-papo foi muito rico aí para quem nos escuta, para quem nos acompanha, porque há muitas questões em aberto. O João colocou bem. Nós estamos aí com uma IN que regulamenta a lei 8666/10520 e que agora está sendo aplicada a 14.133. Não te couber. O que tem nos revelado, João, também, assim, de certo modo, o que a gente estava errado. Porque a gente dizia que a IN5 foi legalizada e a partir do momento que a gente vai discutindo, conversando, não é bem assim. Tem muitas coisas que estão na IN5 que foram aparentemente legalizadas e que foram trocadas. Mas tem um ponto interessante aí, Rafa. Sim. Você lembra quando saiu o entendimento de que não pode usar a nova lei se não tiver regulamento, porque a gente tem que fazer um novo regulamento para o novo regime. Sim. E não pode repetir regulamentos do regime anterior. Você está querendo entrar em polêmica, né? Eu estou entendendo. No final do podcast, você está querendo entrar em polêmica. E aí a gente tem essa dizendo no que couber, que é do regime anterior. Olha só. A IN5, se você pegar a fase de planejamento dela, você não pode aplicar ela pela nova lei. É verdade. Verdade. Então, porque você tem todos os outros normativos. Então, essa parte de planejamento dela morre. É verdade. Morre. Então, gente, é assim que a gente termina o nosso podcast, com uma polêmica inacabada, porque senão a gente não termina. Então, isso quero agradecer. Quero agradecer. Dizer que ela vai voltar, né? Exato, verdade. Quero agradecer, então, gente, a todos vocês que nos escutam, que nos assistem no nosso canal do YouTube. Agradecer especialmente a você, minha querida, que veio aqui, atendeu o nosso convite, veio de verde, inclusive, na cor do Portal LC, eu notei isso agora. É isso. É uma alegria grande sempre contar com você. Você que está nos assistindo, espere que logo a gente vem com um novo podcast, sempre atendendo aqueles que nos mandaram mensagem pedindo que falássemos sobre um tema na área de licitação e contrato. Se você está nos ouvindo no Spotify, passa a nos seguir, é um convite para que você continue atualizado em temas de licitação e contrato, porque é isso que procuramos fazer aqui. Depois, se você está assistindo no YouTube, pode ir aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, que sempre temos lives, sempre temos vídeos e o nosso reverbere quinzenalmente. E procure nos seguir nas nossas redes sociais, Portal_LEC. Lá você vai ter muitas informações sobre licitação e contrato, assim como dos cursos que nós promovemos. Um forte abraço e até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.